Eu sou Simone de Loyola, coordenadora de formação do Conselho do Laicato da Diocese de Uberlândia, e estou aqui hoje para darmos continuidade à formação sobre o posicionamento de cristãos leigos e leigas na sociedade e na igreja. E nós trataremos aqui hoje a respeito de documentos da igreja, documento 105 da CNBB, que trata dos cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade, à luz do documento Lumen Gentium, que é a Constituição do Concílio Vaticano II, que trata da natureza e da constituição da igreja. Estes documentos tratam do protagonismo leigo, que se faz povo de Deus, unido a partir dos laços do sacerdote comum dos fiéis. E o que seria esse sacerdócio comum dos fiéis, que todos nós, batizados na Igreja Católica, somos responsáveis? O sacerdócio comum, ele significa, ao sermos batizados, somos incorporados a Cristo, assumindo assim o humus sacerdotal. Ou seja, as nossas ações, elas devem ser proféticas, régias, ou seja, ao sermos batizados, devemos assumir a nossa vocação, o nosso chamado para nos comportarmos, agirmos e vivermos em Cristo. Algo que nós precisamos saber muito bem a respeito para sabermos o peso dessa responsabilidade. E para sabermos melhor a respeito deste assunto, nós trazemos hoje um ordenado ao sacerdócio ministerial, Padre Jonas Barbakov. Seja muito bem-vindo, Padre Jonas. Ele é pároco da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Padre Jonas, após o Concílio do Vaticano II, os fiéis da Igreja Católica, quando são encaminhados ao batismo, eles passam a participar do sacerdócio em Cristo. O senhor pode falar um pouco a respeito dessa missão que recebemos com o batismo? Primeiro, boa tarde, Simone. Deus abençoe a todos que estão também, que vão nos escutar. Falando sobre o batismo, nada mais importante do que falar sobre os cristãos, né? Que o tema tão bonito desse documento 105, né? Cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade, sal da terra e luz do mundo, né? E também se baseando no documento da igreja do Vaticano II, Lumen Gentium, né? Que é um documento voltado às comunidades, à igreja, respeitar também o povo de Deus, leigos e leigas dentro da nossa sociedade, dentro da igreja. O batismo é muito importante, porque o batismo é a porta de entrada para o católico dentro da comunidade. E a missão do batizado é esta missão mesmo de incorporar Cristo, de ser um instrumento de Cristo, e o batismo é dom, né? O batismo é graça, o batismo é bênção. Então, que graça quando a pessoa, ou a criança, ou também quando é batismo de adulto, quando a criança é batizada, ela precisa do testemunho de quem, né? Do testemunho dos pais e também do testemunho dos padrinhos. Então, essa criança, quando ela é fortalecida dentro da graça batismal, dentro do sacramento do batismo, ela é fortalecida junto aos pais e padrinhos. Os pais precisam entender o que é o santo batismo. E também os padrinhos. Por isso é muito importante escolher padrinhos que vão conduzir a vida da criança dentro da comunidade igreja, né? É muito importante que a criança, além de batizar, ela possa buscar com os pais e com a família, ela aprender a estar dentro da igreja. E esta missão de incorporar com Cristo, né, nós entendemos que o batismo de João Batista era um batismo mais de conversão, de arrependimento. E o batismo de Jesus já é um batismo mais voltado ao Espírito Santo. E João diz assim: eu não sou digno nem de desamarrar as correias de suas sandálias. Então, que graça quando a gente caminha e dentro da caminhada a gente entende o que é o sacramento do batismo, né, de porta de entrada de todos os outros sacramentos, e é um mergulho na fé cristã, né? A gente entender o que é buscando o primeiro sacramento da fé católica, e buscar dentro do sacramento da fé católica, né, o batismo, primeiro Eucaristia e Crisma, são sacramentos da iniciação à vida cristã, né? Eles estão adentrando dentro da comunidade, também dentro da comunidade de igreja, e seguindo também os passos de Jesus. É muito importante que as pessoas possam compreender, porque às vezes as pessoas falam: nossa, mas os católicos batizam as crianças e as crianças não estão conscientes. E aí a importância dos pais, dos padrinhos,
que eles vivam essa fé católica, que eles possam compreender. Portanto, o batismo, esse assunto batismo não é só para os catecúmenos que nós estamos falamos para os pais, os padrinhos. Quão importante é dar essa abertura para a criança, para que ela viva essa cristandade, esse sacerdócio comum que ela recebe a partir do batismo. E daí, Padre Jonas, mais especificamente a respeito do rito do batismo, que a criança ela é ungida com óleo e ela tem a aspersão da água. Fala um pouco pra gente o significado desse rito do batismo. O rito ele é muito importante, né? O rito nós temos, quando a gente vive o rito do batismo, o rito para vivenciar realmente, adentrar não só a criança, porque a criança muitas vezes não entende o que é o batismo, né? Mas os pais, os familiares. Eu gosto de fazer o batismo com a Santa Missa, né? O rito de entrada, o rito de acolhida, o rito de receber a criança dentro da comunidade. Eu faço esse rito na porta de entrada da comunidade, colocando o povo para entender que o batismo é essa porta de entrada. E aí dentro dessa porta de entrada, depois nós temos os outros ritos, que é o rito do óleo, né? A gente usa o óleo do batismo e também o óleo do crisma. O óleo do batismo é conhecido como óleo dos catecúmenos, né? E o óleo do crisma. E é interessante que esses óleos, para quem não sabe, eles são abençoados pelo nosso Santo Bispo, aqui o Dom Paulo, na missa da Quinta-feira Santa, né? A missa dos Santos Óleos, que é feito na Catedral de Santa Teresinha, feita de manhã. Então os óleos, o óleo do batismo é para quê? Até eu pego uma frase que o padre, quando ele unge, porque o óleo do batismo dos catecúmenos, o padre unge a criança aonde? No peito, para dizer o quê? E o que o padre diz? O Cristo Salvador te dê a tua força, que ela penetre em tua vida como este óleo no teu peito. Ou seja, o que esse óleo lembra? Esse óleo lembra que a criança, ao ser batizada, ela se torna como um cristão lutador. Um cristão que não vai deixar o mal entrar na sua vida, mas a partir do conhecimento, ele vai combater as forças do mal, combater as coisas que não são certas. E o óleo do crisma é para quê? O óleo do crisma, como foi bem falado no início, quando você fez esse relato no início dessa conversa nossa, dessa entrevista, o que é falado? Olha que interessante. A criança é chamada a ter a tríplice missão: sacerdote, profeta e rei. E aonde que o padre coloca o óleo? É na testa. Então o óleo dos catecúmenos ele coloca no peito, e o óleo do crisma na testa, para simbolizar que a partir de agora ele é sacerdote, ele é profeta e ele é rei. Então o sacerdócio comum, né, dos católicos, de ser sacerdote, profeta e rei, ou seja, a missão de combater as coisas do mal a partir também do santo batismo. Aí nós temos o rito, e é interessante isso, quando o padre ele coloca e batiza a criança, né? O padre não batiza assim: eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Está errado, porque não são três deuses, é um Deus só. Na fórmula trinitária do santo batismo, o padre batiza assim: eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu esqueci de falar uma coisa que não sei se quero falar aqui, que eu acho muito interessante, que é o nome da criança, né? Quando o padre, no início do santo batismo, o padre ele pergunta o nome: que nome vocês escolhestes para o vosso filho? O nome escolhemos Rodrigo, um exemplo. E ali, a partir do nome, tem um significado. O batismo a partir do nome que é dado, porque quando a gente faz uma celebração da festa de nascimento, a gente faz uma grande festa, né? Sim. Festeja o nascimento do filho, festeja a graça de nascer mais uma criança. Mas a pergunta que faço a todos: e quando é o batismo? É mais importante o aniversário ou o batismo? O aniversário você nasce para a vida. O batismo você nasce para Deus, né? Você tem a graça de nascer para Deus. Então é muito mais importante o aniversário de batismo, a graça do batismo. E ali o padre pergunta: você pai, você mãe, vocês padrinhos, estão dispostos a ajudar na formação dos seus filhos na fé cristã, na fé católica, para seguir os caminhos de Jesus? Muito importante. E ainda outros símbolos, né, que vão me lembrando aqui: a água que é o ápice, a água muito importante, a veste branca, né? A veste branca, aí a gente sempre pode nos perguntar: por que uma criança usa a veste branca? Podia ser outra cor, mas usa a veste branca para quê? A veste branca simboliza a pureza.
simboliza a dignidade de filhos de Deus. E também temos o sinal da Santa Cruz, né? O padre, ele coloca o sinal da Santa Cruz aonde na criança? Na testa também, para simbolizar que a partir de agora, pelo batismo, ele é selado. Por exemplo, na lei judaica, na religião judaica, era a circuncisão, se cortava o prepúcio do órgão genital masculino para marcar o jovem, o adolescente, que no 8º dia era cortado para dizer que agora aquela criança realmente está junto ao judaísmo. E para o católico é o batismo, o sinal da Santa Cruz. O batismo realmente em Cristo marca a criança. E vem a luz, né? Afinal vem a vela. Tem algumas comunidades que ainda usam o sal, né? O sal também que dá sabor à comida, que simboliza a comida, que dá sabor à comida. E a luz, que é a vela. A luz quer dizer, nós somos chamados a ser sabor e ser luz do mundo. Sabor na vida de uma pessoa, porque quando a gente faz uma comida com sal, a gente não vê o sal. Mas o sal está ali. É a mesma coisa um fermento na massa, né? Um fermento no pão, você não vê o fermento, mas o fermento está ali para fazer o quê? Fazer o pão crescer. A gente não vê Jesus, mas Jesus está ali sempre para dar sabor para a nossa vida, para ser luz na nossa vida e também para ser, além de luz e sabor, para ser a graça do compromisso batismal. E que bom que você lembrou da água. A água é o símbolo mais importante do santo batismo, porque é com a água que a criança ela é batizada. Mas todos os símbolos são importantes. Pode acontecer, por exemplo, de uma criança, uma família em risco de morte, qualquer pessoa pode batizar, né? Mas tem alguns elementos que não são, talvez não foram colocados, e com a graça de Deus essa criança ela ficou salva, o padre pode terminar o santo batismo. Mas que graça, é muito importante a gente buscar o batismo, entender o rito como a dignidade de filhos e filhas de Deus, onde a partir do rito do batismo a gente caminha para seguir realmente Jesus como esse tema, né? Sal da terra e luz do mundo. Inclusive, né, esse catecúmeno, ao se tornar um cristão leigo e leiga através do batismo, quais são as principais responsabilidades que ele deve assumir para fazer da igreja o corpo místico do Cristo e ser fermento na massa e semente da boa nova nesse mundo? Muito importante essa pergunta, porque, por exemplo, os catecúmenos, temos o batismo que é usado rica, né? O rica é o projeto, é o livro que a gente usa para os adultos. Nós temos o sacramentário ou o rito do batismo, o ritual de batismo para criança, e o rica é o ritual de batismo para adultos. E os catecúmenos, eles fazem uma preparação para o sábado santo. Eu aqui ainda não consegui, mas com a graça de Deus a gente vai conseguir fazer um batismo no sábado santo, porque o sábado santo ele tem a liturgia batismal, né? Que a gente segue a liturgia batismal. Mas o compromisso que eu digo aos catecúmenos, porque quando o batismo é de criança, quem deve dar testemunho do compromisso à criança são os pais e os padrinhos. Por isso que muitas vezes a gente tem que escolher padrinhos que têm um compromisso com a família, né? Que têm um compromisso com a comunidade. Os meus padrinhos foram meus avós, já são falecidos, mas me educaram muito na fé cristã. Né? Me ensinaram, me educaram sempre junto à minha mãe na Santa Igreja. Mas eu digo assim, os catecúmenos adultos é um pouco mais difícil, porque o catecúmeno, a criança, ela é difícil, mas precisa dos pais. Se tiver pais que têm compromisso, a criança vai crescer no compromisso à fé cristã. Mas o adulto, ele precisa dele mesmo, porque quando eu vou fazer a pergunta, o que você pede à igreja para o pai e a mãe quando é criança, eu pergunto para os pais. Quando é para o adulto, eu pergunto para o adulto. O que você está fazendo aqui? O que você pede aqui? E ele responde, não, vim pedir a fé, vim pedir o batismo. E o que esta fé vai te dar? Vai te dar a vida eterna. Mas para a gente receber a vida eterna, a gente tem que nos preparar, né? Nós temos que fazer realmente uma experiência de conversão, de mudança de vida, uma busca, porque pelo batismo nós somos curados do pecado original, né? Só que a gente sabe que o ser humano nós somos tão miseráveis e tão pequenos que a gente é falho. Eu também bato no peito que sou falho também. E aí por isso tem o sacramento também da reconciliação, para a gente reconhecer nossas falhas e mudar de vida. E o batismo é esse sinal. Se eu estou mergulhado no sinal do Cristo, se eu estou mergulhado na graça batismal do Cristo, eu devo, como adulto, eu devo procurar ainda, como adulto eu ainda acredito que é bom ter padrinhos, né? Porque os padrinhos para ajudar, para orientar. Mas como adulto, eu já devo entender o que é a fé. E como criança eu preciso do pai e da mãe ali para me ajudar, porque ali vai continuar a catequese. Eu batizei, mas eu tenho a primeira Eucaristia, eu tenho crisma, eu tenho uma vivência ainda continuando junto à igreja. E uma das coisas muito importantes que eu amo fazer
é a missa catequética, né, que é a missa das crianças, para orientar essas crianças no compromisso, e também os adultos, no compromisso do que é ser católico, né? O que é seguir Jesus de verdade. Seguir Jesus, a gente não pode seguir Jesus meia boca, ou seja, ser católico de IBGE que nunca participa da Santa Eucaristia, nunca vai à missa. É esse processo, acredito, de conversão, de mudança de vida, de ser luz, de ser sabor no mundo, de ser luz no mundo, é a gente entender que a igreja precisa do jovem, precisa das crianças, precisa do adulto, precisa do idoso, precisa de todos. Eu fiz um batismo, alguém um dia me perguntou, mas padre, pode batizar pessoas adultas? Eu falei, claro, eu batizei uma senhora quando era o meu primeiro ano de padre, eu tenho 7 anos de padre, eu batizei ela com 86 anos. Nossa. E ela estava feliz com o batismo. O batismo não é questão de idade, o batismo é questão de fé. Claro que se for possível, a melhor caminho é batizar quando é criança. A Igreja Católica pede do batismo de criança, mas se não conseguiu, não é tarde ainda de se preparar para o santo batismo, né? Eu acredito que o batismo ele é muito importante para a nossa vivência e a nossa escolha de fé cristã dentro da igreja. Perfeito. Eu te peço desta água que tu tens, és água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor, e acredito nesta fonte de onde vens. Vens de Deus, estás em Deus, também és Deus, e Deus contigo faz um só. Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó, quero viver eternamente ao lado teu. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vens. Eu te peço desta água que tu tens, és água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor, e acredito nesta fonte de onde vens. Vens de Deus, estás em Deus, também és Deus, e Deus contigo faz um só. Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó, quero viver eternamente ao lado teu. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água nesta fonte de onde vem. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vens. Eu quero água desta fonte de onde vens. Eu quero água desta fonte de onde vem. Perfeitamente. Inclusive, o documento, a Christi Fidelis, reafirma a condição dos cristãos leigos e leigas enquanto trabalhadores da vinha. Então, no caso já do adulto, que ele decidiu, foi batizado, ele está ali dentro da igreja, e como que ele pode melhor se comprometer com esse projeto do reino de Deus? Lembrando que ele é um batizado, que ele é um filho de Deus, e somos todos irmãos em Cristo a partir do batismo. Como que ele pode se comprometer mais?
Muito interessante essa pergunta, porque me lembra o Evangelho da Vinha, né? E no Evangelho da Vinha, cada um trabalha, o patrão oferece, né? O patrão, que é o próprio Cristo, oferece para eles uma moeda, né? Uma moeda para cada um. E os que começaram às 5 da manhã, os que começaram às 9 da manhã, os que começaram às 3 da tarde, os que começaram às 5 da tarde, receberam todos a mesma moeda. E aí os que foram receber, que trabalharam mais, criticaram, mas como que eu vou receber uma moeda? Você trabalhou o dia inteiro, ele trabalhou um pouco, recebeu também o mesmo. Mas é diferente, a gente for olhar para o lado humano, o lado humano é como o cara trabalhar um mês inteiro e receber um salário. A pessoa trabalhou um dia, recebeu um salário. Não, é diferente. Aqui é a lógica de Deus. E a lógica de Deus é diferente. Para todo católico, não importa se eu estou 40 anos dentro da igreja, não importa se eu estou 50 anos dentro da igreja, se a tua filha entrar hoje, um exemplo, ela merece a dignidade e o respeito de buscar a Deus. Por isso que Jesus pede, vem também você para a minha vinha. A igreja não é só para aqueles que já são santos, é para aqueles que precisam de conversão. Principalmente. Isso, é para aqueles que precisam de mudança de vida. Eu preciso, todos nós precisamos. Então, a vinha, venha você também para a minha vinha. Esse documento é muito importante. Venha você também para a minha vinha. Nós somos convidados. Você é chamado a fazer parte onde você estiver, na sua paróquia. A sua paróquia, com o seu padre, com os seus diáconos, você é convidado a estar. Você é convidado a estar dentro da comunidade. É isso que Jesus quer dizer. Todo mundo que entrar, não importa se eu tenho 50, se eu tenho 2 anos, se eu tenho 1, se eu tenho 80, mas eu quero ter um processo de conversão, você vai receber a mesma moeda. Deus promete para nós aquela moeda que é a cura e a salvação. Por isso que quando a gente pede a salvação, Jesus nos fala, a tua fé te salvou, né? Então nós temos que ser esses mensageiros leigos e leigas que é confiado a nós essa missão. Sim. Uma missão de realmente não se perder pelo mundo, mas estar no mundo sem se contaminar pelo mundo. Nós estamos no mundo, ajudamos as pessoas no mundo. E isso é muito importante. Quando a gente é capaz de ajudar o outro, não sei para vocês que estão escutando, mas para mim, eu sou muito mais feliz quando eu ajudo do que quando eu sou ajudado. E essa questão de estar na vinha é sinal de ter a experiência salvífica de Jesus. O convite que eu quero fazer para você, meu irmão, domingo é dia do Senhor. Domingo é dia de estar na missa. Domingo é dia de se converter. Então você que é adulto, que se batizou, você que é pai e mãe de crianças, que tem suas crianças que foram batizadas, padrinhos e madrinhas que foram confiadas, porque imagine um padrinho e uma madrinha, quando você é confiado em cargo de ser padrinho, mandato, né? Fazei todos os meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Imagina que graça. Você tem o encargo e o mandato de ser padrinho e madrinha, de ser pai. Então você tem que cuidar dos seus filhos, né? Cuidar do seu afilhado. É uma graça ser padrinha, segundo o pai, segundo a mãe, de educar. Mas além de educar, conscientizá-los da importância da Igreja Católica. Perfeitamente. E não se trata, não é, padre, apenas de uma convenção social. Por exemplo, nas igrejas da região de São Paulo, da Grande São Paulo, Campinas, uma mulher fica grávida, gestante, ela já reserva a igreja e o salão do batismo de uma criança que vai nascer dali a 9 meses. Ela reserva e é disputadíssimo as igrejas, os salões. E aí o que acontece? Nós trazemos alguns dados aqui que são preocupantes, porque ao conversarmos sobre esse tema, nós percebemos o quanto é precioso, que nós temos um tesouro nas mãos. O dom de sermos filhos de Deus, o dom de recebermos aí com o batismo todos os dons, né, do Espírito Santo, e parece que a gente ainda não está entendendo muito bem, né, do que se trata. E o que não se pode negar, um fato, é que há uma diminuição do número de católicos no mundo inteiro. Mas a questão aqui não só a questão do católico, é de ser cristão. Sabemos de outras denominações religiosas também, que têm Cristo como Messias, como Mestre. Mas o fato é que nós trazemos alguns dados aqui da Diocese de Uberlândia. Por exemplo, no ano de 2007, nós tivemos 6.714 batismos. No ano de 2023, 4.088 batismo. Caiu muito. Mas olha o que se preocupa, porque nós que somos católicos, nós temos os sacramentos, o batismo, a primeira Eucaristia, o crisma.
E fazendo aqui uma relação, uma leitura desses dados, então dessas crianças que foram batizadas em 2007, das 6.714, somente 30% voltaram para fazer a primeira Eucaristia, a primeira comunhão. Isso mostra, gente, esses números mostram é que nós não estamos entendendo esse tesouro que nós recebemos em mãos. São vários fatores que podemos falar a respeito. O individualismo exacerbado, é uma sociedade extremamente materialista que nos leva a olhar essa questão da espiritualidade, né? Quando nós assumimos aí uma identidade cristã, nós estamos falando de uma espiritualidade que nos leva a separar. É como se o batismo fosse um evento social. Da mesma forma que você vai ali e reserva o salão de festa para comemorar 1 ano do seu filho, da sua filha, você faz isso com o batismo. E da mesma forma, a festa você vai lá, comemora e deixa de lado, o batismo parece também que ele vai lá, se cumpre e é deixado de lado. E é muito sério, porque crescemos, nos desenvolvemos, chegará um momento que precisaremos escolher a nossa vocação profissional, né, as nossas escolhas afetivas, as amizades, e daí, por vezes, não sabemos o que escolher, como escolher. E estamos falando, gente, da identidade laical, que eu falei aqui, que é um sacerdócio comum que recebemos. Não somos um sacerdote, né, que como padre, que ele é ordenado, né, as freiras que recebem a consagração. Não somos, mas temos a responsabilidade do sacerdócio. Como tanto quanto eles, temos a vida em Cristo. Então, padre, pensando nesses números, pensando nessa premissa que significa o batizado, a nossa espiritualidade em Cristo, e olhando para esses números que vem caindo, cada vez mais o número de batizados, de primeira Eucaristias, de crisma, tem caído muito e é preocupante. Não só, gente, não estamos falando aqui do fato do rótulo de ser católico, do rótulo de ser cristãos, mas de uma coisa muito importante. Quando falamos de políticas públicas, os mais pobres, excluídos, marginalizados, adoecidos, que são a grande preocupação de Cristo, quem olha para esses é o trabalho da igreja. Somos nós cristãos, leigos e leigas, são os religiosos. O trabalho que a igreja faz no mundo com essa população é incalculável. E ao passo que cai o número de adeptos a essa fé, cai também a assistência aos mais carentes e necessitados, que bem sabemos o poder público não tem se preocupado. Isso é fato. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito desses números, né? Nós temos algo tão precioso em mãos e que as pessoas não estão assumindo, não estão reconhecendo. Como que poderíamos enfrentar isso, padre? Simone, eu acredito que as grandes dificuldades, nem tanto a diminuição, porque a gente vê que realmente diminuiu bastante de 2007 para cá, a questão não só de batismo, mas também de outros sacramentos também dentro da nossa igreja. Mas o que mais me choca é que muitas vezes a pessoa batiza, acredito que um pouco pode ser até própria ignorância da pessoa de não conhecer, ela não volta mais para a comunidade, né? Ela batiza e faz o batismo bonito, mas não volta mais para a comunidade. Aí entende realmente como um evento, não como algo que vai mudar a vida, né? Porque o batismo é para configurar, para mudar a vida. Eu vejo assim que quando a criança ela batiza e ela tem esse compromisso, por isso que eu na igreja estou tentando aos poucos ali na paróquia de Guadalupe fazer o quê? Eles celebrarem cada ano o ano do batismo, para lembrarem o batismo e configurarem a vida. Porque a dificuldade maior é que hoje em dia nós temos católicos que se dizem católicos, mas que nunca vão à Santa Missa. Católicos que não vão à missa não são católicos. Católico tem que ter a experiência de pelo menos ir à Santa Missa ao mínimo aos domingos, né? Ter aquela experiência de buscar a Deus e ter uma vivência dentro da família, né? Ter uma vivência dentro da igreja. E isso é muito importante. Nós sabemos que a pandemia veio muitas vezes para assolar, né? Assolou a participação também do povo nas santas missas, mas nós como católicos, que somos católicos apostólicos romanos, né? Entender essa nossa fé, o batismo
é muito importante na vida de uma criança. O batismo é muito importante na igreja. E o que mais me chocou na tua fala aí, que 30% voltaram para fazer a primeira Eucaristia. É muito pouco, né? Então nós temos que fazer o quê? Como experiência, como povo de Deus, nós temos que buscar, além de rezar por eles, porque eu acho que o caminho é a oração, mas tentarmos vivenciar o mistério pascal. O mistério pascal do Cristo é a evangelização, é buscar a Deus, e nós entendemos que o batismo não é um evento. O batismo é uma graça que Deus nos dá de caminharmos e entendemos que é um sacramento que abre as portas para todos os outros sacramentos. Então o batismo abre a porta para todos. E aí nós precisamos entender, o batismo é o primeiro para conduzir a criança à Santa Igreja. É como se fosse o querigma. Né? O querigma, o que é o querigma? É a gente anunciar Jesus, o primeiro anúncio. E quando você anuncia Jesus para o pai e para a mãe, ou para a família, você está anunciando, e essa criança ela vai aprendendo depois, porque tem outros sacramentos, o que é Jesus em sua vida. O que é buscar Deus na sua vida. E é muito importante, digo para você católico, apostólico romano, o sacramento do batismo. Perfeitamente, padre. Nós queremos agradecer muito a sua participação aqui no nosso podcast. Muito obrigada por disponibilizar o seu tempo e deixar aqui aos nossos ouvintes esse chamado para que olhem com muito carinho para o seu batismo, seu próprio batismo. Se você é pai, mãe, padrinho de alguma criança, madrinha de alguma criança, olhe com muita seriedade para essa responsabilidade que você tem em mãos. Porque, voltando a dizer, com o batismo nós recebemos aí o sacerdócio comum, profético e régio. Ou seja, nós temos aí a capacidade de viver Cristo. Nós não precisaremos de intermediário algum aqui no mundo para resolver as nossas questões se verdadeiramente nós vivermos essa espiritualidade em Cristo recebida no batismo. Agradecemos e sigam conosco no próximo episódio que trabalharemos sobre o eixo vocação.